Amém, boa noite. Mais uma quinta juntos. Obrigado. E nessa noite eu gostaria logo de lembrar que domingo nós estamos continuando sobre esse tempo de restauração. Já falamos a respeito de duas coisas bonitas que Deus quer restaurar na nossa vida. Quantos lembram do que nós falamos? Alguém lembra qual foram os temas da restauração? Os temas da restauração. A esperança e a fé, né? Nós falamos que Deus deseja restaurar a esperança, foi domingo agora, e domingo retrasado nós falamos sobre a fé. E domingo que vem nós vamos falar sobre alegria, né? Tempos de restaurar a alegria. Mas hoje à noite eu gostaria de tratar com você um tema muito legal. O nome da mensagem de hoje é Desista de Desistir. A nossa vida, por muitas vezes, ela é feita de desistências. Nós desistimos de muitas coisas na nossa vida. E tem uma pequena escrita lá embaixo que diz: nada menos que 100% de Deus. Já pensou se você tivesse vivido a tua vida em todas as áreas com 100% daquilo que Deus tem para você? E talvez alguém se pergunta, ou às vezes se questiona, ou alguém afirma, dizendo: é impossível viver 100%. Sempre há alguma coisa onde nós temos alguma deficiência. Sempre há alguma área na qual nós temos algumas lacunas. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Cristo Jesus, Ele veio nessa terra para desfazer as obras do inimigo. O inimigo, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Mas Cristo veio para trazer um tipo de vida. E qual é o tipo de vida que Jesus veio trazer? Aquela abundante. Ou seja, o desejo de Deus, o pensamento de Deus, o objetivo de Deus é que nós possamos viver o 100% em todas as áreas. E aí nessa noite tem uma pequena lista aqui que escrevi para ver como seria a tua vida se você tivesse vivido 100% de Deus nisso daqui. Há um versículo em Provérbios que diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os teus planos serão bem-sucedidos. A palavra de Deus é verdade. Isso tem que ser o norte da nossa fé. Que a palavra de Deus é aquela que tem que me orientar, a palavra de Deus é aquela que tem que me ajudar, a palavra de Deus é aquela que tem que definir os meus pensamentos, as minhas ideias e a minha maneira de viver. E aí aqui diz, Provérbios, o sábio diz: olha, se eu consagro a Deus todos os meus planos, tudo o que eu faço, eu vou ser bem sucedido. Já pensou, por exemplo, se o teu casamento fosse tido 100% na vontade de Deus? Como teria sido ele? Teria sido do jeito que é? Ou teria tido algumas diferenças? Já pensou você ter vivido o 100% de Deus no relacionamento com os teus filhos? Será que hoje você estaria do jeito que você está com esse relacionamento? Ou você estaria colhendo frutos diferentes? Será que se você teria consagrado a Deus a tua carreira 100%, será que hoje você estaria do jeito que está? Ou você estaria de uma outra forma? Se você, por exemplo, teria dado a Deus o 100% da tua vida ministerial, o que é isso? No teu chamado para o que Deus tem para você. E cada um de nós tem um chamado, seja o mais simples de pegar uma vassoura e limpar a igreja, ou o mais complicado. Deus tem um chamado para cada um de nós. E se você tivesse dado 100% disso, será que hoje você estaria neste nível? Ou você estaria mais
para frente na sua jornada com Deus? Se você teria dado 100% na tua vida devocional, no teu relacionamento com Deus, na tua intimidade, será que hoje você teria as forças que você tem? Ou será que você estaria muito mais forte? A verdade é que muitas vezes nós desistimos de tudo isso. Nós desistimos de alcançar o 100% porque achamos que é impossível, que é improvável, que não tem jeito. E aí em todas as áreas que nós lemos, nós falamos, eu acho melhor dar uma folga nisso. Até na tua saúde física, emocional, espiritual. Será que se você teria consagrado ela ao Senhor 100%, deixa eu falar algo, até o teu lazer, se Deus estaria 100% no teu lazer, no teu divertimento, no teu tempo vago, no teu tempo teu, será que você estaria hoje a pessoa que você é? Ou você tem desistido de muitas coisas e tem entregue elas a si mesmo? Tem entregue elas de qualquer jeito, deixa a vida conduzir os meus passos. Tem coisas que nós fazemos às pressas. Tem coisas que nós fazemos atropelando muitas outras coisas. E os resultados são muitas vezes aquilo que nós não gostamos. E nessa noite Deus deseja que nós possamos experimentar um plano diferente para nós. Deus nessa noite gostaria que nós possamos experimentar alcançar na nossa vida uma porcentagem muito maior em todas as áreas que nós já alcançamos. Eu acho que para eu melhorar, eu preciso me avaliar todo dia. E todo dia eu preciso ser honesto comigo mesmo. E preciso dizer de 1 a 10 como eu estou sendo. Hoje a Teresa falou comigo, se coloca diante de Deus e vê se você está fazendo tudo o que você deveria ter feito. Palavras que às vezes mexem com a gente. Se coloca diante de Deus nessa noite e vê como anda a tua vida. Se a tua vida está sendo uma vida de desistência em todas as áreas, você desiste do teu relacionamento com os filhos, você desiste do teu casamento, você desiste da tua vida ministerial, você desiste do teu trabalho, você desiste, aí a tua vida é uma contínua fuga. Vive fugindo de algumas responsabilidades, achando que as coisas nunca podem melhorar. Mas a verdade é que Deus tem o 100% para todas as áreas da tua vida. Mas isso acontece quando eu consagro a Ele os meus desejos. Aí os meus planos vão entrar na vontade dEle. Não são grandes planos que dão certo, mas pequenos detalhes. Grandes planos são sonhos que todo mundo tem, mas sabe, somente alcança o resultado de grandes planos aquele capaz de vencer o desafio do dia a dia. Somente consegue vencer desafios grandes aquele que dia após dia derruba obstáculos pequenos. Ninguém tropeça em montanhas, não é verdade? Já viu alguém caiu e tropeçar numa montanha? Ninguém. Apesar de uma montanha ser muito grande, ninguém tropeça nela. Todo mundo tropeça em pedras pequenas. E assim é a nossa vida. Muitas vezes nós ficamos preocupados com as montanhas e esquecemos das pedras pequenas, das pequenas vitórias necessárias no nosso dia a dia, para que nós possamos alcançar o 100% dos resultados que Deus tem para a gente. E é como nessa noite eu posso entender e viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Iremos ler vários versículos de um texto no qual Jesus, junto com seus discípulos, enfrenta uma tempestade violenta, enfrenta uma situação adversa, enfrenta um momento muito difícil na vida deles, ao ponto que os discípulos achavam que iam morrer. E Jesus nos ensina algo de extraordinário, para que nós possamos primeiro viver o 100% sem desistir. Precisamos aprender a sonhar aqueles que são os sonhos de Deus. Olha o que a Bíblia diz.
Quando Jesus viu ao seu redor a multidão, deu ordem para que atravessassem para o outro lado. O plano de Jesus, o sonho de Jesus era ir além, passar do outro lado, enfrentar alguma situação. E durante esse trajeto, por enquanto ele estava indo, outro discípulo disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Olha aqui Jesus primeiro nos diz que muitas vezes as nossas preocupações são aquelas de fazer as nossas coisas. E quando eu me preocupo de organizar as coisas da minha vida, eu esqueço que os planos de Deus são de eu passar do outro lado. Quando eu me envolvo com a minha vida, quando eu me envolvo com os meus sonhos, quando eu me envolvo com os meus desejos, somente com Ele, eu esqueço que Deus tem um plano diferente de me tirar do lugar onde eu estou e de me levar no outro nível. Esse discípulo tinha escutado Jesus dizer: eu preciso que vocês venham comigo do outro lado, mas ele disse: Senhor, eu tenho outros planos para a minha vida. E eu preciso ajeitar antes algumas coisas. E eu preciso antes fazer algo. E aí o que eu aprendo nessa noite, que o primeiro teste, para que eu possa viver o que Deus tem para mim, chama-se renúncia. Para que eu possa aprender a desistir, eu tenho que abrir mão da minha própria vontade. Porque quando eu estou nos planos de Deus, no sonho de Deus, eu alcanço a plenitude. Porque o que acontece? Que quando talvez o meu trabalho começa a ter dificuldade, eu começo a dizer: eu vou sair deste lugar, eu vou procurar outra coisa que me agrada. E às vezes Deus nos chama a crescer, às vezes Deus nos chama a melhorar, às vezes Deus nos chama a ter uma vida diferente, mas muitas vezes, na maioria das vezes, Deus nos coloca em lugares para que nós façamos a diferença aonde nós nos encontramos. O que eu tenho que entender é que eu não vivo uma vida simplesmente porque existo. Eu não vivo uma vida simplesmente porque eu respiro. A minha vida ela tem um propósito. E o propósito da minha vida é ser luz desse mundo, porque é para isso que Deus me chamou, para ser sal, para fazer a diferença em todo e qualquer lugar no qual eu estou. Por isso, quando eu entendo que enfrentando uma dificuldade, Deus quer me capacitar, Deus quer me usar para que aquele ambiente seja totalmente transformado, eu começo a ver a minha vida como uma missão. Eu começo a minha vida com um olhar diferente, e em vez de fugir de qualquer tipo de problema, eu enfrento para que eu seja a solução. Por isso eu não desisto diante das dificuldades, eu não desisto diante dos obstáculos, eu não desisto diante das falhas, porque eu sei que Deus quer me levar a outro lado. Eu sei que Deus tem para mim algo de maravilhoso, eu sei que Deus tem para mim algo de maior, que muitas vezes eu não entendo, mas para que eu alcance isso, eu preciso renunciar àquilo que é a minha vontade, renunciar àquilo que é o meu pensamento, renunciar àquilo que é muitas vezes o meu sonho, sabendo e acreditando e proclamando que os sonhos de Deus são bem melhores do que os meus. Quando eu entendo isso, eu passo a viver uma vida de alguém que não desiste, mas permanece até o fim. Eu passo a viver a vida de alguém que é fortalecido pelo Espírito Santo. Mas muitas vezes nós, como Jonas, queremos fugir, queremos correr, queremos nos afastar do chamado que Deus tem para a nossa vida. Eu repito, chamado não é um púlpito de uma igreja, chamado é a tua vida. A tua vida é uma missão, a tua vida é uma arma poderosa nas mãos de Deus para destruir as obras do inimigo. É a tua vida, o teu testemunho. Onde você pisar, a Bíblia diz que Deus irá te dar como herança. Isso é, você vai alcançá-los no mundo espiritual.
Você vai pisar no lugar e ele é teu, em nome de Jesus, mas muitas vezes nós fugimos dele, falando, aquele lugar é muito complicado. Para que serve? Alguém que faz a diferença no lugar que são todos bons. Para que serve alguém que faz a diferença no lugar onde não precisa de diferença? Para que serve de uma luz no lugar iluminado? Deus te chama para transformar lugares. Deus te chama para transformar situações. Por isso eu e você precisamos aprender que não podemos desistir. Por isso eu e você precisamos aprender que é necessário entender que Deus tem o outro lado. Para que eu alcance, eu preciso entender, mesmo não compreendendo, eu preciso acreditar que Deus está no controle. Outra coisa que eu aprendo aqui, para viver o 100% de Deus, para viver o 100% do plano dele, é que eu preciso ter intimidade com Deus. A Bíblia diz que Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. Havia uma multidão que o seguia, havia uma multidão que o espremia, havia uma multidão que o buscava, havia uma multidão que o tocava, havia uma multidão que clamava por ele, havia uma multidão que era abençoado por ele. A Bíblia diz que nem o mundo inteiro conseguiria conter todos os livros se os milagres de Jesus fossem escritos neles. Ou seja, a Bíblia relata um pequeno número de milagres, mas na verdade Jesus fazia centenas e milhares de milagres todos os dias, que a Bíblia não dava para escrever todos. Os apóstolos não conseguiam anotar todos. O Espírito Santo disse, temos que parar, temos que escolher os mais bonitos, temos que escolher os mais significativos, porque não cabe no mundo inteiro os livros, e nós vamos escrever todos os milagres de Jesus. Imagina como era a vida desse homem. Imagina como era a vida de Jesus na terra. Todo dia milhares de pessoas o procurando, todo dia milhares de pessoas indo atrás dele, não deixando descansar, chamando de mestre, chamando de Senhor, chamando de Salvador. Mas mesmo com milhares de pessoas indo atrás dele, poucos íntimos subiram no barco com ele. Poucos íntimos, eles venceram o comodismo, venceram o medo de enfrentar talvez um mar agitado, porque a maioria daquele homem onde Jesus andava eram pescadores, e mesmo aqueles que não eram pescadores sabiam quais eram as condições climáticas daquela época. Era perigoso, era difícil enfrentar o mar, ainda mais de madrugada. E Jesus disse que era noite já, a Bíblia diz que era já noite quando Jesus entrou nesse barco. Ou seja, você e eu temos que entender que se eu quero viver 100% os planos de Deus para a minha vida, eu preciso aprender a sair da multidão de discípulos e me tornar mais íntimo de Jesus. Sair do meio de muita gente que louva, que canta, que diz que acredita, que júbila, que faz festa, que ora, que faz muitas coisas para Deus, mas não é íntimo dele. Eu e você temos que nos tornar diferenciais, entrar no barco no qual Jesus está. Não importa o que acontecer, mas o que importa é que Jesus está lá dentro. Somente assim eu vou viver o 100% que Ele tem para a minha vida, e somente assim eu aprendo a não desistir, mas a alcançar tudo aquilo que Ele tem para a minha vida. O segundo texto é da obediência. Deixar de ser discípulos, mas ser os discípulos. Deixar de fazer parte da multidão, mas nos tornamos íntimos de Deus. Fazer o que os outros não têm coragem de fazer para Deus. Viver uma vida que poucos têm coragem de viver. Uma vida que abre mão de tudo aquilo que Deus não se agrada. Uma vida que abre mão de tudo aquilo que Deus não quer, para viver coisas extraordinárias.
Terceiro, para que eu possa viver 100% daquilo que Deus tem para mim, eu preciso avançar com coragem quando as tempestades chegarem. As tempestades, elas chegam para a vida, sabe de quem? De todo mundo. Há um versículo na palavra de Deus que diz que chove sobre o justo da mesma maneira que chove sobre o injusto. Ninguém é imune à chuva. Ninguém é imune à tempestade. Algumas dizem, pare de sofrer. É só indo no céu. Alguns dizem, acaba com a tua dor. Não tem jeito. Eu tenho que aprender a, durante a tempestade, avançar com Cristo. Olha o que a Bíblia diz. E de repente, sabe quando a tempestade vem? Quando parece que está tudo bem. Puxa, estava tudo bem. Aconteceu isso comigo. Estava tudo bem. E de repente, os ventos mudaram. E de repente, as coisas começaram a ir numa direção contrária. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir os barcos. E Jesus estava dormindo. E os discípulos chegaram perto dele e acordaram dizendo: socorro, Senhor! Talvez uma das escolhas mais certas desses discípulos foi que ele chegar perto de Jesus no meio da tempestade e falar: socorro, Senhor. E quantas vezes no meio da tempestade nós temos nos desesperado? Quantas vezes no meio da tempestade nós temos nos apavorados? Quantas vezes no meio da tempestade nós temos desistido, achando e falando e dizendo: Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus se esqueceu de mim. Mas mude as tuas palavras nessa noite com essas duas: socorro, Senhor. Porque eu acredito que se eu gritar a ti, o socorro virá do céu. O salmista dizia um dia: eu elevo os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O socorro virá do Senhor. A minha ajuda vem do Senhor. Grita a Ele nessa noite. Aprenda durante a tempestade a não desistir. Aprenda durante a tempestade a clamar. Aprenda durante a tempestade que é normal, é comum, é do homem passar por tempestade. Não por isso você vai morrer, porque aquele que tem promessas não morre. Deus é fiel para cumprir toda a palavra que saiu da boca dele. Nenhuma palavra, diz a Bíblia, volta para o céu sem cumprir o efeito pelo qual Deus a mandou. E Deus abre o céu, manda palavras para te abençoar. Por isso mesmo, no meio de tempestade, avance. Mesmo no meio de tempestade, diga: Senhor, eu quero crer em Ti. Eles disseram: nós vamos morrer, Senhor. E Deus disse para eles: por que vocês são assim, tão medrosos? Por que vocês têm tão pouca fé? É necessário que vocês entendam que se eu estou com vocês, os ventos podem soprar, as ondas podem aumentar, mas nenhum mal vai acontecer com vocês, porque eu sou aquele que protege vocês, eu sou aquele que os guarda. Terceiro texto é vencer os seus medos. Renúncia, obediência, vencer os medos. Todos nós temos medo. Medo do futuro, medo do presente, medo de alguma notícia, não é? Todos nós enfrentamos coisas que vêm para nos abalar, para tirar o chão debaixo dos nossos pés. Mas quando eu entendo que Jesus está no meu barco,
quando eu entendo que eu entreguei a Ele, igual nós lemos lá em Provérbios no começo, quando eu consagrei lá no comecinho os meus planos para Ele, eu serei bem sucedido. Quando eu consagrei os meus filhos para Ele, eu serei bem sucedido. Quando eu consagrei o meu trabalho para Ele, eu serei bem sucedido. Quando eu consagrei o meu casamento para Ele, eu serei bem sucedido. Quando eu consagrei o meu ministério para Ele, eu serei bem sucedido. E não importa quais tempestades se levantam contra a minha vida, eu vou avançar em nome de Jesus, prosseguindo para o alvo, porque Deus tem para mim e Deus tem para você algo de maravilhoso. Nenhuma tempestade dura para sempre. Acredite nisso nessa noite. Nenhuma tempestade dura para sempre. Eu gosto que você tenha ideias bem claras na tua mente. E já fiz para vocês esse exemplo. Muitas vezes nós olhamos a nossa vida e nós achamos que ele é uma fotografia. Se você olha para uma fotografia, você vê que ela não se move, você vê que ela não muda nunca, não é verdade? Uma foto, ela é eterna, ela é sempre daquele jeito. E talvez você tire uma foto e aquela foto foi um momento ruim, e você olhando para aquilo, você pode viver sempre aquela foto, sempre aquele momento ruim. Outra vez você olha para uma foto que te lembra um momento maravilhoso. Você olha e lembranças bonitas vêm para a tua mente. Mas a tua vida não é uma foto. A tua vida é um filme que é de capítulo em capítulo. E aquele filme que nunca acaba, sabe? Aqueles seriados que tem vários episódios, né? Várias temporadas. E assim é a nossa vida. Eu não posso focar sobre hoje e dizer a minha vida acabou, porque depois do episódio 1, veio o que? O episódio 2. E acabando o episódio 17 da primeira temporada, vem a segunda temporada, episódio 1 novamente. Até Jesus voltar. Porque Ele disse, eu estarei com você até o fim dos tempos. A tua vida não acabou, ela continua até Jesus chamar você para o céu ou voltar a buscar todo mundo. Só assim você pode dizer, a minha vida acabou. E mesmo lá não, que nós somos seres eternos. A vida eterna é para todo mundo. Para todo mundo. Alguns irão passar a vida eterna no céu, outros vão passar a vida eterna no inferno, mas a vida não acaba. A vida eterna é para todos. Nós somos criados para não ter fim. Nunca vai acabar mais a tua vida. Porquanto você declare, a minha vida acabou, é mentira. Por isso, aprenda a avançar na tempestade, sabendo que nenhuma tempestade dura para sempre. Coragem versus controle. Deus não nos chama a ter controle da nossa vida. Deus nos chama a ter coragem. Porque aquele que tem controle, muitas vezes, eles ficam paralisados. Aquele que tem controle, muitas vezes, olham a realidade, como vocês bem sabem, a realidade não é o quê? A verdade. A realidade é o que os meus olhos veem. A verdade é que Deus diz. Por isso muitas vezes eu olho para a realidade e se eu controlo a minha vida, eu paraliso. Mas quando eu tenho coragem, a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de amor e de coragem para vencer, para avançar, para conquistar, para ser abençoados. É melhor estar no mar agitado onde Jesus está, do que uma praia tranquila onde Ele não está. O melhor lugar para você estar, meu amado, minha amada, é onde Cristo está. Aqueles discípulos estavam num barco e aquele povo, aqueles outros estavam na praia parados, mas o lugar mais seguro era lá onde Cristo estava, mesmo que ele estava dormindo, porque nunca não houve nenhuma baixa onde Jesus estava.
Vários perigos os discípulos enfrentaram, mas onde Jesus estava nunca morreu ninguém. Até um dia alguém queria matar todo mundo lá. Até os inimigos de Jesus não morriam. Um dia Pedro, um discípulo amado, pegou uma espada, cortou a orelha de Malco, que era o inimigo de Jesus, alguém que estava indo para prender ele, mas mesmo naquele momento Jesus não pôde permitir. Eu falei, onde eu estou, ninguém morre. Onde eu estou, ninguém se machuca. Onde eu estou, ninguém perde nada. Onde eu estou, todo mundo sai ganhando. E ele pegou aquela orelha do chão e a colou de novo no rosto daquele homem. Não importa quem você, não importa o que você fez, o importante é que você esteja onde Cristo está. E quando você está onde Cristo está, você vive 100% do que Ele tem para você. Os maiores milagres e as maiores expressões do reino são destinados a acontecer nos piores lugares dos planetas. Jesus veio para salvar quem? Os perdidos, os doentes, os bandidos. Jesus veio para sarar as feridas. Se eu estou de boa, eu não preciso de Jesus. Se eu estou bem, eu não preciso de Jesus. Se eu não tenho problemas, eu não preciso de Jesus. Se no meu bairro todo mundo é feliz, todo mundo é crente, o meu pai não precisa de Jesus. Se na minha família todo mundo é 100%, a minha família não precisa de Jesus. Mas o maior milagre acontece nos piores lugares. Talvez você diz, olha, a minha família é difícil demais. É lá que Deus quer mostrar o sobrenatural. Mas lá naquele lugar o povo é duro demais. É lá que Deus quer mostrar o poder dele. O poder que explode a dureza. O poder que faz o impossível acontecer. Quarto, para viver 100% daquilo que Deus tem para você e aprender a não desistir, eu preciso aprender a ver com os olhos da fé. Jesus disse para esses homens, como é pequena a fé que vocês têm. Vocês não entendem que eu estou com vocês? Vocês não entendem que eu os chamei para levá-los do outro lado? Vocês não entendem que uma palavra liberada sobre a vida de vocês? Eu não disse, vamos ver se dá para passar do outro lado. Vamos ver se nós conseguimos ir do outro lado. Vamos ver se a gente dá um jeito de passar do outro lado. Eu disse, vamos. É imperativo, é uma ordem. Por isso aprenda a acreditar na palavra que Deus falou para você. Aprenda a andar pelos olhos da fé. Confie no Senhor 100%. A fé e a razão caminham juntos, mas a fé vai mais longe. Um dia, Abraão teve um filho, e Deus pediu para ele, esse filho está te atrapalhando demais, me dá ele. Como eu vou te dar, Senhor? Você vai matar ele. E aí era a fé e a razão. E aí a razão dizia, Deus me deu filho. E Deus prometeu para mim. E agora Ele está me dizendo de ir e tem que matar. Entrou a fé. Agora a razão chegou a um ponto de dizer, olha, eu preciso parar aqui. Porque se eu penso logicamente, se eu mato meu filho, a promessa de Deus vai cair. Se eu mato meu filho, a promessa de Deus não vai se cumprir. Talvez eu entendi errado, mas a fé ia além da razão. E que ele falou para os servos dele, olha, nós vamos e vamos voltar. E o escritor dos Hebreus disse, olha, Abraão acreditava que mesmo se ele matava Isaac, Deus iria dá-lo a ele de novo por ressurreição de mortos. Deus ia fazer um milagre. A fé vai além da razão. Não seja muito racional nas coisas, mas diga, Senhor, eu creio em Ti, creio na Tua palavra, creio nas Tuas promessas, creio nos Teus profetas, creio, Senhor, que o Senhor disse, vai se cumprir na minha vida. Porque nós vivemos por fé e não por aquilo que vemos.
diz o apóstolo Paulo. Veja o seu destino, além da dificuldade. Pede para o Senhor nessa noite: Pai, cura os meus olhos, porque eu quero enxergar de uma forma diferente. Às vezes nós achamos que nós enxergamos bem. Uma vez, há muitos anos atrás, a minha mãe foi fazer uma consulta num oculista. Aí o doutor falou para ela: senhora, a senhora enxerga os ônibus na rua? A vista dela estava muito ruim, muito ruim. Aí para a vida inteira a gente zombou da minha mãe, né? Falou: como é isso? Você não estava enxergando que você não via? E aí ontem nós fomos no médico, né? Aí eu fui no médico, sentei na cadeira. Eu tenho óculos há 10 anos, 15 anos. Aí ele falou: olha, esses óculos estão tudo errado. Aí ele me deu outra receita com outro, falou: agora você vai ver o Brasil de verdade. Até agora você não viu nada, como você enxerga com esses óculos? Não, mas eu vejo, eu enxergo. Eu falo: você acha que enxerga? Depois que você vai colocar os óculos, você vai ver o Brasil de verdade. Você ainda não viu o Brasil com esses óculos aí. E aí, isso me ensina que eu preciso ver o meu destino além das minhas dificuldades. Porque muitas vezes eu acredito que estou enxergando, mas o que eu estou enxergando é a tempestade. O que eu estou enxergando é a provação. O que eu estou enxergando é a luta. O que eu estou enxergando é a crise. O que eu estou enxergando é a pressão sobre a minha vida. O que eu estou enxergando é o ponto final. Mas Deus deseja que eu veja o destino. Vamos a outro lado. O destino qual é? O outro lado. O destino é a promessa de Deus. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. A palavra de Deus sempre se cumpre. E sabe o que me ensina essa história? Porque eles foram do outro lado. E quando Jesus embarcou, o homem com o espírito imundo veio dos sepulcros no seu encontro. Eles foram enfrentar uma tempestade. Sabe por quê? Porque havia um homem que precisava encontrar Jesus. A Bíblia diz, se você continua lendo o texto, que depois desse milagre, sabe o que aconteceu? Alguém sabe a história? Jesus entrou no barco e disse: vamos voltar. Eles enfrentaram uma noite de tempestade somente para uma pessoa. Às vezes eu não entendo os planos de Deus. Às vezes eu acho que tem que ser um negócio grande, um negócio bonito, mas os planos de Deus não são para serem entendidos, são para ser obedecidos. A vontade de Deus não é para entender, é para obedecer. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava que o deixasse ir com ele. Porém, Jesus foi lá, libertou o homem e falou: você fica aqui, e você vai contar para os outros o que Deus fez na tua vida. E ele falou: não, eu quero ir. E aí a Bíblia diz que Jesus falou: não, você fica aqui e vai falar para todo mundo. E aí, a distância de um tempo, se você ler a Bíblia, diz que Jesus voltou a esse lugar, em Decápolis, onde havia 10 cidades. E sabe o que havia agora? Uma multidão de pessoas que o estava esperando. Como? Como a multidão de pessoas estava esperando Jesus, se Jesus nunca tinha ido lá? Jesus tinha feito a obra na vida de uma pessoa. E esse cara tinha ido nessa cidade e tinha falado para todo mundo: vocês lembram de mim? Vocês lembram da minha história? O diabo me pegava, me batia, me amarrava, e eu saía pelos sepulcros, e eu batia em todo mundo tinha medo de mim. Mas um dia eu encontrei com Jesus, Jesus me encontrou, eu fui salvo, eu fui liberto, e agora anuncio a vocês esse Cristo. E o dia que Jesus veio de novo nessa praia, havia uma multidão de pessoas esperando para saber quem era Jesus, simplesmente por um testemunho. A tua vida, se você entende que não pode desistir, vai se tornar uma obra extraordinária, uma arma poderosa nas mãos do Senhor.
Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, vá para a sua família e anuncie quanto o Senhor fez por você e como Ele teve misericórdia de você. Você precisa começar a cumprir o chamado de Deus para a tua vida de verdade, 100%. Deus não quer um pouco do teu tempo, Deus não quer um pouco da tua mente, Deus não quer um pouco da tua vida, Deus não quer um pouco do teu dinheiro. Deus quer 100% você. E quando você é 100% Jesus, você vai ver algo extraordinário acontecer na tua vida. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Ninguém tinha visto Jesus, mas aquele homem levou Jesus para quem? Todos. 10 cidades conheceram Jesus por uma pessoa somente. Muitas vezes somos levados a dizer: é difícil, estou sozinho. Uma pessoa evangelizou 10 cidades. Jonas, uma pessoa, com uma mensagem de 7 palavras, converteu 120 mil ninivitas. Nenhum obstáculo é grande quando Jesus está contigo. Nenhuma dificuldade é grande quando Jesus de verdade transformou a tua vida. O que te fez existir? Aonde você não deu o 100%? Deus deseja nessa noite revolucionar a tua vida, para que você possa viver uma vida totalmente nova, para que você possa viver uma vida totalmente transformada e usada pelo Espírito Santo. Mas muitas vezes nós temos desistido. Muitas vezes nós abrimos mãos de muitas coisas e temos vivido uma vida de sobrevivência. Falei para vocês uns dias atrás que viver uma vida de sobrevivência é se acontentar das sobras. Você não foi feito para se contentar das sobras. Você é filho do rei. Deus te chamou para sentar na mesa com Ele. Deus prepara um banquete para você na presença do teu inimigo. Você não foi feito para viver uma vida qualquer, uma vida aquém daquela que Deus tem para você. Você foi feito para viver uma vida 100% com Jesus. Feche os teus olhos agora e examina os teus caminhos. Aonde os teus caminhos te levaram? Como está a tua vida hoje? Pense sobre os desfechos de situações da sua vida e reflita se você viveu o que Deus realmente sonhou para cada uma delas. Como seria viver 100% do plano de Deus em cada área da tua vida? Como seria viver o 100% do plano de Deus no teu casamento? Como seria viver o 100% do plano de Deus no relacionamento com os teus filhos ou com os teus pais? Como seria viver o 100% do plano de Deus na tua carreira profissional? Como seria viver o 100% dos planos de Deus no teu ministério? Como seria viver o 100% dos planos de Deus na tua vida devocional? Como seria viver o 100% dos planos de Deus na tua saúde emocional, física ou espiritual? Como seria viver o 100% dos planos de Deus
durante as tuas viagens? Como seria viver os 100% dos planos de Deus durante o teu lazer? De quantas coisas você tem desistido? De quantas coisas você abriu mão? Mas nessa noite, Deus te levanta para te fortalecer. Nessa noite, Deus te toca, Deus te cura, para que você possa desistir de desistir, mas viver a vida plena, a vida abundante, a vida feliz, a vida próspera, a vida abençoada, a vida rica, a vida cheia de amor, a vida cheia de paz, que Deus sonhou para você. Mas para que isso aconteça, é necessário renúncia, é necessário obediência, é necessário sonhar os planos de Deus, é necessário avançar no meio de tempestades, é necessário eu me avaliar antes de tudo e dizer: Senhor, onde me levaram os meus caminhos? Eu quero te dar um tempo nessa noite, no qual você pode falar com o teu amigo Jesus. Muitas vezes o dia é corrido, muitas vezes as nossas tarefas diárias são muitas e tira de nós a parte importante. E nós corremos e não temos tempo para parar aos pés do Mestre e escutar dele. Mas nessa noite você tem essa oportunidade. Se você sente a vontade de ajoelhar, pode ajoelhar e falar com ele nessa noite. Dizer: Senhor, me ajuda a avaliar a minha vida, me ajuda, Espírito Santo, a ver onde os meus caminhos me levaram, me ajuda a me arrepender se os meus olhos não te enxergam mais, me ajuda a me arrepender se da tempestade eu fiquei apavorado além da conta, se o terror e o pavor tomaram conta do meu coração. Nessa noite eu te peço, doce Espírito Santo, acalma minha alma. Doce Espírito Santo, acalma o meu coração, para que eu possa viver o teu projeto, os teus sonhos, os teus planos. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti. Visita-nos, Jesus. Esconda-me em ti. Visita-nos, Jesus. Nas asas do seu amor. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia. Visita as nossas casas, visita os nossos corações, visita as nossas famílias. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Aleluia. Como eu amo seu nome. Deus lindo, Senhor. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Deus lindo, Jesus. Seu nome. Sinta Ele. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Sinta Ele te abraçar.
já. Ele está perto de você, sinta Ele. Sinta Ele. Ele é o nome mais lindo. Que eu conheço. Ele é o mais poderoso. Chama por Ele. Oh, Jesus, chama por Ele. Oh, Yeshua. Oh. Mergulhe na presença dele nesta noite, para que você desista de desistir. Avance, avance em nome de Jesus. Desejar elevar a tua oração publicamente ao Senhor, você sentir por parte de Deus nessa noite uma palavra profética, você sentir nessa noite um cântico, você te desafiar a sair do anonimato e elevar a tua voz publicamente para a edificação da igreja do Senhor. Aleluia. Fala conosco, Jesus. Escuta a tua igreja falar contigo, Senhor. Oh, sai do desânimo, sai do medo, sai da vergonha, sai da timidez, sai da preguiça e louva o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Esconda-me em ti. Eleva a tua voz. Esconda-me em ti. Oh, eleva a tua voz. Asas do seu amor. Aleluia. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Oh, fala, Senhor. Fala a tua igreja, Jesus. Fala com a tua igreja através da tua igreja, Senhor. Eu amo o teu nome, Senhor. Eu amo o teu nome, Senhor. Eu amo o teu nome, Senhor. Esconda-me em ti. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém, Jesus.
Amém, Espírito Santo. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Glória, 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 glória ao nome do Senhor. Aleluia. Fala com Ele nessa noite. Chame por essa doce presença sobre a tua vida. Sua humildade, Aleluia. se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. Obrigado, Senhor. O amor Obrigado, Pai, porque nós desistimos de muitas coisas, mas Ele nunca desiste de nós. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo Teu carinho, pela Tua palavra que nos encoraja a vencer. A Tua palavra que nos encoraja, Pai, a alcançar os sonhos e os desejos que o Senhor tem para a gente, Pai. Continua nos abençoando, continua estando conosco, continua, Pai, ministrando com o Teu Espírito durante o tempo que nós sairemos deste lugar, Pai. Pai, molda a nossa vida conforme a Tua vontade. Obrigado para cada meu irmão, cada minha irmã que aqui está. Abençoa a nossa vida, nos dá um bom descanso, em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. Deus te abençoe. Só lembrando que domingo, na nossa oficina de restauração, falaremos de alegria. Hein? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Você não fez esse negócio que dia? Hoje. Hoje? Não é?